Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira hora. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus e matá-lo à traição, pois diziam: não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava sentado à mesa em Betânia, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um frasco de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela o quebrou e derramou o conteúdo na cabeça de Jesus. Alguns que lá estavam ficaram irritados e comentavam: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários para dar aos pobres. E se puseram a censurá-la. Jesus, porém, lhes disse: deixai-a em paz. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que estava a seu alcance. Com antecedência, embalsamou o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for anunciado o Evangelho no mundo inteiro, será mencionado também, em sua memória, o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi procurar os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo isso, eles ficaram contentes e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas então procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda perguntar: onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus foi para lá com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar, aquele que come comigo. Eles ficaram tristes e um após o outro começaram a perguntar: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12, aquele que se serve comigo no prato. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou-o a eles
e todos beberam. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos: Todos vós vos escandalizareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro então disse: Mesmo que todos se escandalizem, eu não. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro voltou a insistir: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda hora. Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Jesus então lhes disse: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não fostes capaz de ficar vigiando uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono.
e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus. Eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha combinado com eles um sinal: é aquele que eu vou beijar. Prendei-o e levai-o com cautela. Chegando, Judas logo se aproximou e disse: Rabi, e beijou-o. Então eles lançaram as mãos em Jesus e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha. Tomando a palavra, Jesus disse: Viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Então, abandonando, todos os discípulos fugiram. Um jovem o seguia coberto só de um lençol. Eles o pegaram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira hora. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido Jesus de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Alguns se levantaram e falsamente testemunharam contra ele. Nós o ouvimos dizer:
Vou destruir este santuário feito por mão humana, e em 3 dias construirei um outro, não feito por mão humana. Mas nem assim concordavam os depoimentos deles. O sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Então todos o sentenciaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto, batiam nele e diziam: Profetiza. Os guardas também o receberam a tapas. Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, esse Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei nem entendo de que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro: É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a praguejar e a jurar: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 4ª hora.
Logo de manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e o sinédrio inteiro, reuniram-se para deliberar. Depois amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou-o: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Os sumos sacerdotes diziam muitas acusações contra ele. Pilatos perguntou de novo: Não respondes nada? Olha de quanta coisa te acusam. Jesus, porém, não respondeu nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso que eles mesmos pedissem. Havia ali o chamado Barrabás, preso com amotinados que, numa rebelião, cometeram um homicídio. A multidão chegou e pediu que Pilatos fizesse como de costume. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que, de preferência, lhes soltasse Barrabás. Pilatos tornou a perguntar: Que quereis que eu faça então com o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o. Pilatos lhes disse: Que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta hora. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram todo o batalhão. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas.
Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta hora. Então o levaram para crucificá-lo. Os soldados obrigaram alguém que lá estava, voltando do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando sorte sobre elas, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro, com o motivo da condenação, dizia: "O Rei dos Judeus". Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que estavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: "Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz". Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si, e com os escribas diziam: "A outros salvou, a si mesmo não pôde salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos". Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 7ª hora. Quando chegou o meio-dia,
uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o centurião que estava em frente dele viu que Jesus assim tinha expirado, disse: Na verdade, este homem era Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e José e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, estas o seguiam e lhes prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres que com ele tinham subido a Jerusalém. Já caíra a tarde e era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José de Arimateia, membro respeitável do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele era colocado. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço esta meditação da paixão do Senhor em reparação e desagravo de minhas ofensas e das do mundo inteiro, e principalmente em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e principalmente do Santíssimo Sacramento do altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos desta meditação, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo, e entregue à Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e em especial pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.